Olá, meu nome é Henrique Santana, sou fundador da Integrar, mentor da Cotidiano, professor da ENAP, professor da IESB e trabalho como coach ontológico, desenvolvimento de equipe, desenvolvimento organizacional e desenvolvimento gerencial de líderes. E aqui na Cotidiano eu vou estar aqui com vocês hoje falando sobre conflito entre fundadores de startup. Isso é uma coisa que acontece muito. De acordo com pesquisas, o grande motivo de fechamento de empresas, startups, médias e pequenas empresas é o conflito entre sócios. Então hoje eu queria estar falando com vocês um pouco sobre esse assunto, quais são as principais dicas para evitar ou lidar com esse tipo de conflito quando acontece, ok? Bem, a primeira coisa que é super importante a gente saber, o que é um conflito? A gente pensa que conflito é só quando acontece aquela discussão, aquela briga efetivamente, mas aí tem uma questão muito importante. Conflito é qualquer sintoma, qualquer mal-estar que afeta o cotidiano das pessoas envolvidas, que afeta o cotidiano, ou seja, se você teve uma pequena discussão, uma pequena troca de olhar que já afetou seu mal-estar, isso já é o conflito. E eu recomendo profundamente que você já tente, já busque resolver esse conflito, ok? Então vamos lá, conflito é qualquer mal-estar que afeta o teu cotidiano, as tuas ações após esse mal-estar. E pode chegar até o nível da discussão, que é o maior nível de um conflito. Um outro conceito que eu gosto bastante sobre conflito é o conceito da comunicação não violenta, que é uma necessidade não atendida. Então isso também é bem bacana a gente perceber. Quando acontece um conflito ou mal-estar, é que provavelmente alguma das partes teve uma necessidade que não foi atendida e é bacana a gente entender um pouco que necessidade foi essa. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente, ok? Bem, uma coisa importante, por que é necessário a gente tratar o mal-estar ou o conflito logo que ele acontece? Porque senão ele vai ganhando proporções e a gente vai perdendo energia, porque a gente vai começar a focar nisso. Então vamos lá, teve um conflito, eu não resolvi, e aí no meu dia seguinte eu vou lembrar dele, vou pensar em como resolver, ele vai estar me incomodando, no outro dia ele vai estar me incomodando de novo e vai estar me incomodando. E aí para isso eu vou tirar energia. E de onde é que eu vou tirar energia para isso acontecer? De onde é que eu vou tirar energia para olhar para o conflito? Da energia que era voltada à startup. Então preste atenção, pessoal, isso é muito importante. Se eu estou em conflito e não resolvo, em vez de eu olhar para a startup, que é onde eu tenho que olhar para pensar em gestão, pensar em estratégia, pensar em algo desse gênero, eu vou pensar sempre como resolver esse conflito ou como me livrar dele, que é o que geralmente acontece. E aí quem perde energia com isso é a startup. Bem, questões importantes. Comunicação equivocada, mal entendido, percepções equivocadas, mal entendido, comunicação não tão elaboradas e tal, e tudo isso não é conflito, ok? A gente chama isso de conflitos irreais ou são somente processos que devem ser esclarecidos. Porque olha só, se eu me comunico com você, você não entendeu, a gente senta, esclarece e tudo bem, se resolve. Isso não são conflitos reais. Conflitos reais, eles geralmente funcionam em duas dinâmicas centrais e é muito importante a gente saber essas dinâmicas, ok? Um é medo de perder. Então, medo de perder minha identidade, medo de ter que abrir mão dos meus princípios, medo de perder algum bem, medo de perder o poder que eu tenho na relação, ou o papel, ou a segurança, ou a influência que eu tenho. Então, essa é uma dinâmica central de um conflito, ok? Eu tenho medo de perder, eu tenho uma necessidade não atendida. A outra, que acontece também muito, são relações desequilibradas, ok? Então, estruturas de poder desequilibradas, reconhecimentos desequilibrados, expectativas não atendidas, quebrou-se um contrato psicológico que a gente tinha, onde você tinha que fazer algo e eu tinha que fazer outra coisa, ok? Então, contratos psicológicos quebrados ou simplesmente um choque de personalidade que fez com que as nossas relações ficassem desequilibradas. Então, vamos lá. Comunicação, só relembrando, comunicação equivocada não é um conflito real, é um processo que deve ser esclarecido. Conflitos reais, duas dinâmicas centrais, medo de perder e relações equilibradas. E aí tem uma lei sistêmica que eu sempre tenho falado em todos os lugares, que é, eu aprendi isso com Humberto Maturana e a Ximena Dávila, no mestrado que eu tive a honra de fazer, que é, a gente não muda somente em torno daquilo que a gente quer alcançar, mas a gente muda em torno daquilo que a gente quer conservar na nossa vida. Então, acontece isso muito na relação entre sócios. Eu quero conservar a amizade que eu tenho entre meu sócio e eu. E aí eu evito falar algo pensando que isso vai conservar essa relação. Eu não entro em conflito porque eu acho que isso não entra numa conversa séria, porque eu acho que isso vai conservar essa relação. E acontece justamente o contrário, ok? Então muitas vezes a gente pensa que a gente está conservando algo e na verdade a gente está fazendo com que isso deixe de existir. Então se a gente muda em torno daquilo que a gente quer conservar, o que a gente quer conservar sempre está, né, nos orientando aí nos nossos processos de mudança. Bem, vamos lá. Quais são os grandes motivos
para gerar conflitos nas startups? De acordo com a minha experiência, trabalho já há mais de 18 anos com essa história de conflito, gestão de conflito, e pelo menos há 8 anos com startups. Então, o que geralmente a gente percebe que mais acontece conflitos nas startups? Primeiro, estratégia de negócio divergentes, ok? Esse é um grande motivo. 2, visão de futuro diferente. 3, desequilíbrio de poder entre sócios. 4, nível de engajamento diferente. Isso acontece muito. Eu esperava que o sócio colocasse esse primeiro lugar, mas não, ele não está colocando esse primeiro lugar, ele coloca em segundo, ou porque tem a família, ou porque tem um outro negócio, que é o que efetivamente nesse primeiro momento está dando retorno financeiro para ele. Mérito desigual pelo sucesso e resultado, isso também acontece muito, só um que aparece mais no jornal, só um que dá entrevista, ele fala que ele fez aquilo, ele não divide os méritos com os sócios. Amizade acima do negócio, isso aqui acontece muito, ok? E medo do conflito também acontece muito. O que tudo isso gera? Gera sensação de não reconhecimento, conflitos e fantasias não ditas, então as pessoas deixam o conflito crescer ou ficam com fantasia sobre o outro, o fulano não gosta de mim, o fulano não está levando isso a sério. E sensação de injustiça. Sensação de justiça é o terceiro também nível que acontece muito conflito, ok? Outra coisa importante, gente, que conflito e mudança são dois lados da mesma moeda, ok? Geralmente, num processo de mudança, antes do processo de mudança acontecer, tem um conflito ocorrendo. Então, muitas vezes a gente pode olhar com essa lente positiva, eu diria. Opa, está acontecendo um conflito, então significa que uma mudança bacana está chegando aí e a gente pode olhar com isso, ok? E aí tem o Bert Hellinger, quem já ouviu falar em constelação familiar, eu sou formado em constelação para as organizações, né? A gente utiliza muito a técnica da constelação, ele tem uma frase que eu gosto muito, que o conflito está sempre a serviço do novo, né? Então é bacana a gente lembrar disso. Opa, está tendo um conflito, oportunidade de uma mudança, oportunidade de um novo acontecendo. Tá? Bem, antes da gente entrar sobre o conflito propriamente dito na startup entre sócios, como é que a gente pode lidar, eu queria desmistificar, tirar a poeira de alguns conceitos. A primeira poeira que eu queria tirar é que a fala aproxima. A gente pensa que, opa, se eu entrar em conflito com alguém, eu não vou evitar o conflito para me permanecer mais próximo dele. E o que acontece é justamente o contrário. Pensa só, você está no conflito com o seu sócio, e aí você deixou passar esse conflito. E aí toda vez que você encontra ele, isso vai ficar engasgado, isso vai ficar entre vocês. Essa sua percepção vai ficar entre vocês e você não vai falar sobre algo. Se você já tivesse falado, isso que está entre vocês, essa percepção não dita, some e você se aproxima, ok? Então a fala aproxima. Lembrando, qualquer mal-estar, converse logo, ok? Todo conflito tem solução? Isso é importante a gente desmistificar. Todo conflito tem solução? Bem, se você considera a solução as pessoas estarem juntas, unidas e felizes, eu te falaria que não. Tem conflitos que a solução para mim, e aí nesse sentido todo conflito tem solução, é efetivamente se separar, cada um seguir o seu caminho, porque tem princípios muito diferentes, personalidades diferentes, ideias muito diferentes, ou numa falta de disponibilidade de resolver, ok? Esse é outro conceito. Outro conceito que eu acho que é legal desmistificar é todo conflito ele é formado por histórias, pessoal. Todo conflito tem sua história, todo mal-estar tem sua história por trás, e é muito importante a gente conhecer essa história para poder solucionar. Quanto mais história tem esse conflito, mais difícil fica solucionar. Então resolva logo no início. Quanto mais história tem esse conflito, mais difícil de solucionar, ok? Então a gente tem que compreender essa história para poder criar um novo futuro, um futuro diferente, ok? Agora vamos lá, vamos agora entrar na especificidade das startups. A forma que essa sociedade se origina, se forma, diz muito sobre o conflito que ela vai ter. E eu queria falar algumas coisas para vocês sobre isso, porque isso é super importante. Primeiro, obra do acaso. Vocês participaram de um evento de startup ou de uma startup weekend juntas, gostaram da ideia e decidiram se juntar. 99% dos casos vai dar conflito lá na frente e pode ser que só se não resolver esse conflito de uma forma bacana, se separem. Se não tiver uma conversa, a gente vai dar um roteirinho de conversa que vocês podem ter aqui, tende a se separar, ok? Então, sócios que se unem pela obra do acaso é muito complicado, pessoal. Eu sei que vocês se encontram nas startups e weekends da vida, vocês se encontram em eventos e aí vocês, opa, gostei de você, vamos trabalhar junto. Mas pensa assim, ó, sociedade é que nem casamento. Você vai casar com alguém que você esbarrou do bar e vai casar no dia seguinte? Não, tem que comer arroz junto, tem que estar junto um bom tempo para se conhecer, ok? Então, obra do acaso é um jeito. Colegas profissionais que não se conhecem e nem se admiram, mas têm disponibilidade e coragem. Eu estou no meu trabalho,
cara, não estou afim de estar mais lá, tem um outro brother meu que está no trabalho também, não está mais afim de estar lá, a gente faz a mesma coisa, a gente tem conhecimentos parecidos, vamos se juntar. Se também não tiver essa conversa antes de sociedade, tem a tendência grande de gerar conflito e, se não resolver de uma boa maneira, se separar. Ser sócio é uma coisa completamente diferente de ser colegas de trabalho juntos, ok? Então é importante pensar nisso. Mundo perfeito, já trabalharam juntos, se conhecem bem, têm o mesmo propósito, têm a mesma personalidade, os mesmos valores e estão a fim de trabalhar junto. Perfeito, mundo perfeito. Outra coisa que mais acontece nas startups, eu preciso de um colaborador e não de um sócio. Aí o que eu faço? Putz, eu preciso muito de alguém para mexer com TI. Preciso muito. Putz, eu não tenho grana, estou no começo da startup. Pô, você quer ser meu sócio? Geralmente vai dar chabu nessa história. Você pode chamar ele para ser um colaborador com participação, você pode pensar em outros formatos, mas não ser sócio. Ser sócio significa correr risco junto, significa tomar decisões estratégicas juntos e significa efetivamente se responsabilizar pelo todo, ser responsável pelo todo. E quem muitas vezes é chamado para ser um colaborador e você dá uma porcentagem, ele vai ter postura de colaborador. E aí vai gerar conflito que você vai esperar mais e geralmente não vem mais dessa história. Ok? Outra coisa importante, a gente só pensa em cuidar e investir na relação quando já não existe relação, quando tem conflito, quando não tem comunicação. Eu nunca fui chamado para cuidar de uma relação entre sócios antes de o conflito já estar bem generalizado. Então, pessoal, se você percebe que já está dando indícios das coisas não acontecerem da melhor forma possível, já comece a cuidar da relação, vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais tranquilo. Ok? Bem, agora vamos entrar bem especificamente nesse universo. Primeira coisa super importante, papel de sócio é diferente de papel de colaborador. Isso é muito importante. Ah, Henrique, mas aqui na nossa startup a gente faz a mesma coisa. Eu sou colaborador, sou diretor e sou sócio. Legal, tudo bem. Então, duas coisas importantes. Se você recebe alguma coisa já na sua startup, você recebe pelo seu trabalho executado, pelo seu papel de diretor ou de colaborador. Sócio recebe divisão de lucro quando ele tiver lucro, ok? Então isso é super importante. A outra coisa, você precisa ter momentos para os dois. Se você é os dois, você precisa ter momento onde você vai resolver coisas operacionais, mas momento onde você vai ter conversa de sócio, onde você vai olhar para o todo da empresa, onde você vai olhar para a estratégia da empresa, da startup, onde você vai poder falar da performance de cada um, do desempenho, da satisfação, por aí vai. Mas tenham essas conversas de sócio de startup, ok? Não tenha só conversas operacionais. Se você não tem essas conversas de sócio, a tendência de ter conflito lá na frente e satisfações não faladas é muito grande. Bem, me perguntam muito, o que gera conflito é o modelo societário que a gente escolhe? Pessoal, isso é lenda. O modelo societário não vai ditar se você vai ter conflito ou não, mas sim como cada um se sente com o modelo escolhido. Já vi gente se sentindo muito bem com divisões de 60%, 40%, 60%, 30%, 10%, ou de ter o que a gente chama de vesting, ou a pessoa adquirindo o direito da porcentagem durante um tempo. E já vi gente se sentindo horrível com esses modelos. Então a grande questão é como é que vocês se sentem com o modelo escolhido. Todo mundo tem que perceber uma sensação de justiça nessa história, tá bom? Bem, lembra que eu falei que eu ia passar um roteirinho para vocês de perguntas que vocês devem fazer antes de iniciar a sociedade? Então eu vou passar aqui essas perguntas que eu considero muito importantes vocês conversarem e alinharem antes de iniciar uma sociedade, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta, o que te faz criar uma startup? Qual que é o teu propósito com essa história? Para que você quer isso? A startup é um caminho para você ser rico logo, vender startup e ganhar grana? A startup é um sonho, você quer criar uma empresa muito grande, uma empresa inovadora? O que te faz criar essa startup? Se você já perceber que você e seu sócio têm desejos muito diferentes, cara, é bom vocês conversarem, porque pode ser que não seja interessante vocês serem sócios. Eu quero vender, não, é um negócio da minha vida. São coisas muito diferentes, ok? Então, qual que é o teu propósito, né? O que você tem como expectativa para o futuro da startup, né? Qual o caminho que você não quer trilhar nesse futuro? Você quer, por exemplo, estar trabalhando sempre nela? Olha, eu quero criar uma startup para daqui a um tempo nem precisar ir nela, nem trabalhar mais nela. Quero ter só recolher os lucros. Qual que é o caminho futuro que você deseja para essa história? Fale sobre isso, isso é muito importante. Qual a tua expectativa em relação ao nível de dedicação do outro? Você espera que o outro se dedique 100%, o outro vai ter um outro trabalho fora que vai ganhar
outra grana, vai se dedicar só 4 horas, fim de semana tem que se dedicar, não tem que se dedicar. Como é que funciona isso? Qual que é esse nível de dedicação esperado, né? E o que você não aceita em relação à dedicação do outro? O que não é aceitável? O que é inaceitável nessa história? Combinem sobre isso. Eu já vi muita gente, principalmente naquele cenário que eu estou precisando de um colaborador e chamo para ser sócio, o cara entra com o espírito de colaborador e você esperava uma dedicação como sócio na história. E aí dá conflito, dá briga, ok? Qual é o modelo de gestão que vocês acreditam e qual é o modelo de gestão que vocês não acreditam? Recentemente eu fui numa startup agora, inclusive, para trabalhar sobre isso. Um sócio acreditava muito no teletrabalho, no trabalho remoto, no trabalho à distância, e o outro não acreditava nem um pouco nisso. E aí a gente foi trabalhar quais eram os prós e os contras disso, e principalmente, quais eram os marcos que poderiam fazer todo mundo acreditar que o teletrabalho e o trabalho remoto é uma coisa bacana. Tem algum marco em relação a isso? Então tá, gente, se a gente atingir tais resultados, se a gente perceber tais coisas no trabalho remoto, aí a gente acredita no trabalho remoto. Então tem uma conversa ali sobre isso, ok? Do que vocês não abrem mão? Tem alguma coisa que você não abre mão? Já participei com startups que falam, que alguns sócios falam, não abro mão da qualidade de vida. Outro fala, não abro mão da convivência em família. Então, o que vocês não abrem mão nessa história, que é importante ficar claro para as pessoas e até para elas aceitarem, que é combinado, não sai caro, ok? Importantíssimo, qual que é o teu nível de tolerância ao risco? Gente, startup é muito raro dar dinheiro logo no primeiro ano. Qual que é o teu nível de tolerância a risco? Até quando você pode se dedicar a startup sem ter um retorno financeiro? Como é que isso funciona, né? A gente tem tolerância a riscos de maneira muito diferentes. Como é que funciona isso, né? Como é que vocês vão lidar com a amizade? Se vocês são amigos, como é que vocês vão lidar com a amizade? Vocês vão evitar falar de conflitos, não vão falar de conflitos? Esses dias eu atendi uma startup que eu percebi que a grande questão dela era justamente porque eles não se permitiam falar do incômodo e tinha esse grande lema que tínhamos que ser uma grande família, né? E aí eles começaram a enfrentar muitos problemas e isso estava prejudicando a sociedade deles, né? Qual é o papel de cada um e como é que vai ser tomada a decisão? A gente vai ter autonomia para tomar decisão? O que é uma decisão estratégica? O que é uma decisão operacional? Como é que isso vai funcionar? Isso é super importante, pessoal. E tem uma pergunta que eu acho muito importante, tem até um slide só para ela, que é conversar sobre a saída logo no início e é fazer esses acordos estarem presentes, constarem no contrato social. É o que eu chamo da pergunta do fim. Como é que se eu decidir sair, como é que vai acontecer? Se a gente decidir expulsar um sócio, como é que isso vai acontecer? Quais são essas perguntas sobre o fim da startup ou a saída de alguém? E a gente acordar sobre isso logo. É mais fácil a gente acordar no início, que está todo mundo empolgado, todo mundo feliz, todo mundo querendo melhor, do que acordar sobre isso no final. Eu lembro que uma vez uma startup me chamou, eu nunca tinha conversado sobre isso e um dos sócios precisou sair. E era um caso mais tranquilo, porque ele precisou sair, porque o pai dele tinha falecido e ele ia assumir os negócios do pai. Então olha só, uma startup o cara precisava sair, ele não queria. A gente ficou das 7 da noite até 1 da manhã para achar uma solução viável para todo mundo para ele sair. Imagina se fosse uma situação de conflito como já aconteceu, onde um sai e aí esses acordos de saída muitas vezes vão parar até na justiça e geram um desgaste tremendo, porque isso não foi feito, esse acordo antes. E aí quando já está emburrado, já está desgastado de um jeito que virou discussão, já virou confronto, muitas vezes, gente, por mais que você chame um bom negociador, um bom gestor de conflitos, isso não vai resolver, tá bom? Bem, outra coisa que a gente fala também é para vocês conversarem sobre situações complexas de saída, tá? É bacana vocês conversarem, quero expulsar alguém teve problema de saúde, alguém faleceu, o que vai acontecer nesses momentos? A pergunta que eu sempre ouço quando eu falo isso, poxa Henrique, mas a gente vai ficar falando de coisa ruim logo no início? Cara, recomendo. Se não quer, ok, mas pode ser que essas coisas ruins aconteçam e aí quando ela acontece é muito mais difícil conversar sobre isso. Bem, também é legal vocês conversarem antes no início e deixarem isso no contrato social sobre diversas situações. Geralmente é importante vocês levantarem essas situações, tá? Pode ser que vocês tenham um histórico que precise de algum assunto diferente, mas o que geralmente a gente fala? Divisão de lucro, férias, atestado por saúde, direitos de terceiros, investimentos, outros investidores, se eles vão entrar, como é que fica já a divisão. Se entrar outro investidor, a gente vai dividir igualmente as nossas cotas, a gente não vai dividir. Como é que vai funcionar isso? Trabalho remoto, regras de saída, falecimento.
Gente, conversem sobre tudo isso, escrevam isso e peçam para o advogado colocar ou no regimento interno ou no próprio contrato social, é possível também, ok? Mas conversem sobre esses assuntos. Bem, outra coisa que startup também é importante conversar, isso é bem específico de vocês, é quais são os critérios para pivotar. Isso tem a ver com a tolerância ao risco também, então já conversem sobre isso. Eu já trabalhei em startup que eles me chamaram só para essa conversa sobre pivotar. Foi uma conversa tensa, porque eles não tinham conversado sobre isso. E a gente gera apego, vocês sabem disso, vocês se apegam aos produtos que vocês montam, aos serviços que vocês fazem, principalmente aos produtos. E muitas vezes pivotar esses produtos é uma situação, putz, muito difícil, mas às vezes se a gente não pivota, ele fica segurando a gente por muito tempo e a gente perde boas oportunidades. Então e aí? Quando é que a gente vai pivotar? Quais são os critérios que vão fazer a gente pivotar? Como é que a gente vai ser flexível nesses critérios? Não vai ser? Então decidam sobre isso. Agora também é importante, é legal pivotar, mas pivotar constantemente também tira o foco e não gera movimento, ok? Bem, como eu falei para vocês no início, eu também trabalho muito com desenvolvimento gerencial e gestão de equipe. E também isso tem a ver com conflito. Então eu queria mostrar uma coisa muito importante para vocês, que é um quadro que eu uso muito. Eu sei que vocês tiveram já alguns vídeos de gestão de equipes, eu até assisti, está bem legal, mas vale muito a pena também vocês olharem um pouco para isso aqui, porque eu acho que é bacana e faz muito sentido. Tem um camarada chamado Patrick Lencioni que ele fala que existem 5 dimensões para o trabalho em equipe. E para eles acontecerem, para você focar no resultado, você tem que subir gradativamente, você não consegue pular de um quadrante para outro, ok? Então, primeiro é trabalhar a confiança, que é você perceber que você pode ser você mesmo e isso não vai fazer com que as pessoas te deixem de lado, te critiquem, etc. Então, pessoal, se você e seus sócios não têm confiança um no outro, tá bem complicado o processo. Confiança é a base, ok? Tem que se trabalhar a confiança. Bem, se eu confio no outro, eu não vou ter medo do conflito, eu vou poder me posicionar e vou poder saber que eu vou ser aceito e a gente vai poder conversar sobre ideias diferentes. Então, o segundo degrau é sem medo do conflito, isso é super importante. Tenho confiança, se eu tenho confiança, eu não tenho medo do conflito, e aí a startup só tem a ganhar, porque a gente tem ideias diferentes, aliás, é para isso que a gente tem sócio, porque a gente tem pensamentos diferentes, visões diferentes, para a gente poder acrescentar um ao outro. Se eu tenho confiança e não tenho medo do conflito, eu posso me comprometer com a decisão tomada. Isso faz todo sentido, eu pude falar, as pessoas me ouviram, e mesmo assim a gente foi para outra direção, então eu posso me comprometer. Eu podendo me comprometer, eu posso ser responsável pela ideia do outro e pelo outro que está executando a ideia, mesmo que a minha não tenha sido aceita, e aí eu vou poder ter uma alta performance e vou ter foco no resultado, ok? Então, faz muito sentido, a gente tem que trabalhar degrau por degrau. Então, um bom roteirinho para vocês é, opa, o checklist, a gente se confia, a gente confia um no outro, a gente tem capacidade de ter conflitos abertamente, falar o que a gente pensa, a gente se compromete com as decisões tomadas, a gente pode se sentir responsável pelo outro, a gente cuida um do outro, opa, a gente tem foco no resultado. Pense nesses 5 critérios aí para ver se vocês têm uma boa relação, ok, de sócios. Outra coisa importante, pessoal, às vezes, olha como é que é engraçado, me chamam para ajudar a resolver conflito entre sócios, aí eu vou, são 4 sócios, aí tem 3. Adivinha geralmente quem as pessoas acham que está causando conflito? Claro, o sócio que não está presente. E aí, geralmente, eu nem faço essa conversa. Por quê? Porque eu vou criar uma dinâmica de fritar o outro sócio que eu não quero concordar com isso e não quero validar isso. Até porque, pessoal, vamos lá, todo conflito que acontece, por mais que você não se sinta envolvido diretamente nessa história, ou não se sinta sendo a pessoa que causa esse conflito, é responsável de todo mundo. Você é responsável, é também sua responsabilidade, ok? Então, uma das coisas que eu faço muito quando tem conflito entre sócios pode até estar entre 2 e outros 3 sócios, são 5 sócios, os 3 estão só olhando. Um dos exercícios que eu faço ok, esses 2 ficam quietos agora, e só esses 3 que não estão participando, não se consideram participando diretamente, vão falar sobre esse conflito, vão falar o que está acontecendo. E vocês vão ver como é que eles enxergam esse conflito acontecendo. É muito bacana, vale a pena, e começa a trabalhar essa ideia de que todo e qualquer conflito entre sócios é responsabilidade sua também, ok? Bem, isso é o que eu falei, acabei de falar, se eu converso sobre o conflito fora do grupo, eu esvazio o grupo de sócios e crio uma dinâmica que não é saudável. E que se tiver outro conflito que você, inclusive, pode estar envolvido, você, pessoal, provavelmente vai falar sem que você estar presente. Então, evitem falar sobre outro sócio, ok? Pelas costas. Evitem falar sobre o conflito pelas costas.
você cria uma dinâmica de grupo, uma forma de funcionar do grupo que dificilmente você vai reverter, ok? Então evite isso. Bem, ok, Henrique, como é que a gente resolve conflito? Não tem outro jeito a não ser com a linguagem, com o diálogo, tá? E é importante você saber o seguinte, a linguagem cria realidades. Se eu falo para alguém, e tem várias pesquisas sobre isso, se eu falo para o outro que eu tenho uma expectativa positiva dela, ela tende a poder se comportar positivamente. Se eu falo que ela tem uma expectativa negativa dela, ela tende a se comportar negativamente. Então a linguagem cria realidades, a sua e muitas vezes a do outro, ok? Uma coisa importante, a gente só vai resolver conflitos se a gente tiver linguagens geradoras e não justificativas. O que significa uma linguagem geradora? Uma linguagem onde eu assumo responsabilidade e ao invés de me colocar como vítima das circunstâncias, tá? Então, por exemplo, uma brincadeira que eu sempre faço nas oficinas, se eu deixo a caneta cai, eu deixei a caneta cair ou a caneta caiu? Né? Eu deixo a caneta cair, é uma fala geradora. A caneta caiu é uma fala que vai justificar. Quando eu falo uma fala de justificativa, isso não cria novas realidades, ok? Sempre falar em primeira pessoa, então sempre fale de você e não do outro. Isso é super importante numa conversa para resolver conflitos. Nunca fale você é isso ou aquilo, mas como eu me sinto, o que eu penso, como é que eu me vejo, ok? E faça sempre uma escuta ativa, sempre ouça o outro e tente compreender o ponto de vista do outro antes de você já falar a sua ideia. Uma vez numa startup também, conflito entre sócios, foi super legal. Isso foi em João Pessoa, eles estavam em muito conflito. E aí eu fiz a seguinte brincadeira com eles. Falei, olha, a partir de agora, quando um falar, o outro só vai poder revidar ou dar uma outra versão depois de fazer, pelo menos, o grupo fizer 5 perguntas para entender melhor a ideia da pessoa que falou. Depois disso, vocês podem dar outra visão, outra opinião. E foi engraçado, porque no começo, o cara deu a ideia, o cara ia já rebateu. Eu falei, oh, pergunta. Ele se engasgou, ficou todo gago, porque não tinha esse hábito de fazer pergunta para entender melhor. E isso acontece o tempo todo. A gente já quer dar uma outra solução sem nem entender a ideia da solução que foi apresentada para a gente, sem nem entender a ideia direito, ok? Bem, então o que eu falei? Assumir responsabilidades, evitar julgamentos e conversar. Esses são os 3 grandes passos para resolver conflito. Assuma sua responsabilidade, evite julgamento e conversa. Saber ouvir, perguntar, saber ouvir, perguntar e mostrar claramente a lógica do pensamento. E agora eu vou dar uma ferramenta que na verdade é uma filosofia, mas que a gente tem utilizado muito como ferramenta até isso virar visceral em você e virar uma filosofia de vida que a gente adota muito, que é a comunicação não violenta. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, tem um livro chamado Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos, do Marshall, que tem vários exercícios, ok? Vou explicar para vocês os passos aqui rapidinhos, porque eu acho importante. Primeiro passo, você falar de fatos e não de julgamentos. Henrique, o que é fato? Vou dar um exemplo que eu gosto muito. Você tem seu sócio sempre chega atrasado nos compromissos, ok? Nos últimos compromissos ele tem chegado atrasado. Você pode começar uma conversa com ele falando que ele é um cara desengajado, desmotivado, isso é julgamento, descompromissado, isso é julgamento. Ou você pode escrever o fato, que é, olha, nas últimas reuniões você chegou 30 minutos atrasado. Isso é um fato, é observável, todo mundo enxerga, todo mundo vê. E, pessoal, isso é super importante. Numa conversa, a gente reage a julgamento, a gente não reage a fato, ok? Então, primeira coisa, escreva fatos. A partir disso, você vai falar como é que você se sente em relação a esses fatos. Não é como o outro te fez sentir, é como é que você se sente. Se fosse eu, se fosse o João, por exemplo, o João poderia sentir algo completamente diferente. Mas eu me sinto com medo, me sinto com raiva, me sinto triste, me sinto constrangido. Como é que eu me sinto nessa história, tá? Não é como é que o outro te faz sentir, é como é que eu me sinto. Terceiro passo, qual a tua necessidade por trás? Por que isso te incomodou? O que você gostaria que fosse diferente, que pelo fato de não ter sido, fez você se incomodar? Para algumas pessoas, chegar atrasado na reunião não incomoda. Para mim, me incomoda. Por quê? Porque eu tenho a necessidade que todo mundo comece junto uma reunião. Eu tenho a necessidade que todos tenham todas as informações ao mesmo tempo, para não gerar interpretações erradas. Qual que é a tua necessidade? E aí você vai fazer um pedido claro e específico para essa pessoa, ok? Esses são 4 passos da comunicação não violenta. Um outro passo que eu gosto muito de colocar é você perguntar como é que você pode ajudar a pessoa a realizar esse pedido que você fez. Então, vou dar um exemplo, pessoal, de uma conversa baseada na comunicação não violenta de alguém que chega atrasado o tempo todo, ok? Numa reunião. Então, olha, Marcos, eu percebi que nas últimas 3 reuniões você chegou 30 minutos atrasado. E eu me sinto muito magoado, muito constrangido quando isso acontece, né? Porque
Eu falo para todo mundo da importância de chegar no horário, de a gente estar junto, então eu me sinto constrangido quando isso acontece. Eu tenho a necessidade de começar a reunião com todo mundo junto, para todo mundo ter as mesmas opiniões. Então eu gostaria que na próxima reunião você chegasse no horário, ok? Como é que eu posso te ajudar a fazer isso? E aí ele pode falar, olha Henrique, então por favor, marca a reunião para 2h15, porque 2 horas eu estou deixando meu filho no colégio, eu não consigo chegar, ok? Então isso é super importante. Bem, legal, então eu falei um pouco da ferramenta do diálogo que você pode utilizar e vou falar um pouco agora do modelo que vocês podem adotar para resolver conflitos. Existem 3 tipos de modelo. O ganha-ganha, que é onde ninguém abre mão do seu ponto de vista, do seu desejo. O ganha-perde, que é o que geralmente um ganha, um consegue aquilo, o outro não consegue aquilo que deseja, então a gente também faz isso, mas o que a gente mais adota aqui no Brasil é o perde-perde. O que é o perde-perde? Eu abro mão de algo que eu quero muito, você abre mão de algo que você quer muito e a gente caminha, ok? É uma lógica, pessoal, mas eu recomendo que vocês comecem a trabalhar e comecem a se desafiar a ir para o ganha-ganha na história. É possível? É, só que a gente vai ter que pensar em soluções muito criativas para isso acontecer. Ok? Vou dar um exemplo, que eu também costumo dar nas aulas, e isso é importante, é bacana. Tá? Digamos que eu esteja casado, e aí eu quero muito ficar em casa aos domingos vendo jogos de futebol na televisão. E a minha esposa gostaria muito de receber suas amigas na sala onde fica a televisão nos domingos. Como é que a gente faz? O que seria o perde-perde? Vamos revezar. Um fim de semana você vê futebol, no outro você traz, eu vejo futebol, no outro você traz as amigas. Bom, vamos pensar na solução fora da caixa? Exemplo, vamos pegar a televisão e colocar no quarto? Vamos receber as amigas em outro ambiente, mas você não deixa de receber as amigas? O que a gente pode fazer nessa história? Ok? Para que você possa eu possa assistir meu jogo de futebol no conforto que eu quero e você também possa receber seus amigos no conforto. Então pense nisso. Como é que a gente pode pensar numa solução ganha-ganha aí? Certa vez eu tinha uma empresa, uma das minhas primeiras empresas que era a Olon, a gente demorou uns 2 meses para chegar numa solução de um conflito, porque a gente queria chegar no ganha-ganha da história. A gente queria seguir essa lógica do ganha-ganha. Então a gente demorou 3 meses conversando para chegar no conflito. Sendo que, obviamente, eu acho que na primeira semana a gente já tinha pensado em várias soluções de ganha-perde, mas a gente quis praticar isso e é possível. Bem, outra coisa que eu acho que é legal vocês fazerem sócios de tempos em tempos é realizar um check-in de fantasias que eu chamo, que é você chamar o pessoal, se reunir e falar assim, olha, o que a gente está tendo fantasia aqui que pode gerar conflito lá na frente? Por que fantasia? Fantasia é aquilo que é algo que eu imagino que pode estar acontecendo, mas eu não sei se é real. É uma fantasia. Eu tenho uma fantasia que você não gosta de mim. Eu tenho uma fantasia que todo mundo aqui acha que eu sou só operacional e não estratégico. Eu tenho a fantasia que fulano não está se dedicando tanto. É uma fantasia, porque eu não tenho nem fatos que comprovam isso muitas vezes e nunca conversei sobre isso com ninguém. Então são fantasias. E você dá esse nome, tira o peso de ser um julgamento, de ser uma realidade. Então, se reúna com as pessoas de 2 meses, faz um check-in das fantasias e esclareçam as coisas. Isso é muito importante. A gente já fez isso em muita startup, pessoal, funciona. Bem, clarei sempre quais são as necessidades que geraram conflitos, então também é legal vocês terem um check-in de quais são as necessidades que você está tendo aí que não estão sendo atendidas na sua startup. O que aumenta a coesão de um grupo, pessoal, quando você vai estudar grupo, é quando eu percebo que as minhas necessidades são atendidas por esse grupo. Então, quais são as minhas necessidades que não estão sendo atendidas e que muitas vezes me faz ficar desmotivado, engajado, e é por isso que gera o conflito. Às vezes não acontece nenhum conflito por algo concreto, mas é porque eu estou insatisfeito com a startup, estou insatisfeito com alguma coisa, e aí eu aproveito o conflito para externalizar isso. Então, faço também de tempos em tempos um checklist de quais são as necessidades que cada um tem, se isso está sendo atendido ou não está sendo atendido, ok? Lembrando da pirâmide de Maslow, que a gente tem necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, necessidade social, necessidade de autorrealização, ok? Então pense nessas necessidades e verifique, opa, peraí, quais são essas necessidades que estão sendo atendidas ou não estão sendo atendidas? Necessidade de estima. E quais estão sendo as necessidades que não estão sendo atendidas? Então, só recapitulando a pirâmide de Maslow. Fisiológicas, segurança, social, estima e autorrealização. Será que essas necessidades minhas estão sendo atendidas? Será que não? E é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil. Óbvio que tem muito mais coisa para falar de conflito, tem muito mais coisas para a gente poder trabalhar junto, né? Quando geralmente a gente dá essa oficina aí com o pessoal do cotidiano, a gente faz vários exercícios durante a oficina, mas enfim,
eu acho que esse já é um bom material para vocês começarem a praticar, um bom material para vocês debruçarem e para vocês conseguirem evitar conflitos entre sócios. Então aqui meus contatos, tá? A página da Integrar, a gente tem um canal do YouTube onde a gente lança vídeos uma vez por semana, com conteúdos bem bacanas para vocês poderem estar se atualizando lá e acompanhar a gente lá. Um grande abraço e até mais!